Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Rebeck por aqui, começando mais uma aula bacana no Bolsa Fácil. E o assunto que eu separei para a gente conversar hoje é sobre como é importante você investir um pouco no exterior, ter uma parte do seu patrimônio protegido em dólares, tá certo? Então, vem comigo, preste atenção nessa aula para você poder entender. Bom, primeiro ponto aqui bastante importante que eu coloquei para a gente discutir é o risco Brasil. Então, se você mora aqui no Brasil, se você tem o seu emprego, o seu salário em reais, o seu negócio aqui, você automaticamente já está exposto ao risco Brasil. A sua vida já não é muito fácil porque constantemente o nosso país está envolvido aí em crises econômicas, em crises políticas, escândalos de corrupção, desemprego, baixa atividade econômica. Então, você viver aqui no Brasil, você prosperar aqui no Brasil não é muito fácil, tá? E uma outra coisa bastante importante que acontece, a nossa economia ela é praticamente refém das economias desenvolvidas. O mundo como um todo, ele acompanha muito mais de perto o que acontece nos Estados Unidos, o que acontece nos principais países da Europa, o que acontece na China, e aí a gente tem o risco Brasil envolvido. Num cenário recente que nós tivemos aí de alta de juros nos Estados Unidos, por exemplo, o mundo como um todo acaba colocando na balança, acaba ponderando que compensa mais você ter parte do seu patrimônio alocado em dólares nos Estados Unidos, que é uma moeda mais forte e que vinha rendendo juros mais altos. Então, nesses momentos, geralmente a gente fala brincando, né, em economia, se os Estados Unidos, a Europa ou a China, se eles dão um espirro, parece que o Brasil já pega uma pneumonia. Nossa economia ela não é muito forte, a gente é um país emergente, então a gente acaba ficando refém desses cenários, tá? O que eu recomendo para você, como um investidor inteligente, como um investidor ponderado, melhor planejado aí, com o seu patrimônio, é muito importante que você consiga diversificar o seu patrimônio, porque quando a gente diversifica, a gente consegue diluir o risco. E eu recomendo que pelo menos uma taxa mínima que você tenha do seu patrimônio alocado em dólares no exterior seja de 5%, uma alocação moderada, mais aí conservadora, mais compatível, poderia ser de 10% a 15%, e se caso você for mais conservador, se caso você tiver mais medo de deixar tudo aqui no Brasil, eu recomendo que você tenha pelo menos 25% do seu patrimônio em dólar lá fora, tá? Eu sigo nesse patamar aqui. Eu deixo pelo menos um quarto do meu patrimônio em dólar no exterior, ainda mais com esse atual governo, né? Então, é uma maneira da gente se proteger, de você não deixar tudo aqui no Brasil, para não sofrer todos esses ruídos. O que é importante também você entender? Que a oscilação do câmbio, quando o dólar dispara, daqui a pouco a gente vai ver o gráfico aí dos últimos 10 anos do dólar, isso interfere muito na nossa inflação, interfere muito no seu poder de compra. Tenho certeza que o aumento do seu salário, da sua renda, não acompanhou a valorização do dólar nos últimos 10 anos. E quando a gente entende aqui de economia, por exemplo, o Brasil ele é um dos grandes produtores de petróleo bruto, mas a gente não consegue ter o petróleo fino, que é para fazer os combustíveis, para fazer a gasolina e o diesel, por exemplo. O petróleo ele é cotado em dólar, então quando a gente tem uma disparada do dólar, o combustível aqui no Brasil fica mais caro, e como o Brasil depende muito do transporte rodoviário, o Brasil funciona por caminhões praticamente, quando a gente tem uma elevação do preço da gasolina, a gente tende a ter uma elevação geral dos produtos como um todo, principalmente aí nos itens de supermercado, porque o frete fica mais caro.
Outra coisa que o Brasil importa muito, e também aí em dólares, tá? Adubos e fertilizantes. O Brasil é o quintal agro do mundo, o nosso agro é a principal força motriz da nossa economia, mas a gente precisa importar muitos itens aí importantes para melhorar a nossa produtividade do agronegócio. Então isso daí também pesa, né? Todos esses itens cotados em dólares. Se fica mais caro a produção de alimentos, mais cara a produção de agro, fatalmente na ponta final do produto também vai ficar mais caro, vai pesar mais no seu bolso. Depois, a nossa indústria também deficiente, a gente precisa de vários itens aí de transformação, até alguns outros parâmetros aqui, como por exemplo, lâmpadas, tubos, válvulas, ou seja, o Brasil importa muitos itens. O Brasil é dependente de muitos produtos e commodities de fora que são cotados em dólar. E se você só tem reais na sua conta, na sua carteira, você vai acabar perdendo esse poder de compra em função da inflação, tá certo? Só para você ter uma ideia, vamos colocar aqui. Esse é o gráfico do dólar contra o real, no período mensal, disponível aqui na plataforma da Active Trades, tá? Para a gente poder fazer esse estudo. E olha só, em julho de 2014, há 10 anos atrás, o dólar abriu a 2,21. Hoje, julho, tá? Julho aqui, ó, de 2024, 10 anos depois, o dólar oscilando na casa de 5,60, ou seja, nos últimos 10 anos, uma valorização do dólar de aproximadamente 150%, e a gente aqui fazendo uma conta redonda, uma conta prática, é como se o dólar tivesse valorizado 15% ao ano, tá? Então, qual que é a ideia dessa aula, né? Qual que é a ideia de você pensar no longo prazo? De você ir mês a mês, ano a ano, a cada trimestre, enfim. Você pode organizar a sua agenda de aportes, né, para ter a sua conta de investimentos em dólar no exterior. Você vai diversificando o seu patrimônio, você vai protegendo os seus investimentos em dólar. E uma vez lá fora, primeiro você protege uma parte do seu capital em dólar. E uma vez lá fora, você tem acesso também a produtos muito bons. Aqui, por exemplo, na plataforma da Active Trades, na descrição dessa aula tem o link para você abrir a sua conta. Você pode investir em câmbio, pode comprar dólar mesmo, você pode investir nas melhores ações americanas, nas melhores ações europeias. Tem uma vasta gama de ETFs também interessantes aí que trazem, por exemplo, que replicam o índice Nasdaq, o índice Dow Jones, o índice SP500, enfim. Tem um portfólio amplo, né, que você pode fazer o ganha-ganha. Você primeiro converte o seu patrimônio em dólar, você faz essa proteção e você vai montando uma carteira inteligente ali de investimentos no exterior nesses bons produtos, tá certo? Então, a aula de hoje eu quis trazer para você esse estudo, para você entender como é importante você proteger o seu patrimônio e você diversificar os seus investimentos. Se você quiser aprender mais, eu tenho meu curso online aqui, Bolsa Fácil, que eu te explico passo a passo, desde você abrir a sua conta na Active Trades no exterior, até você fazer os depósitos, as transferências, você pesquisar as melhores ações americanas, os ETFs, para você montar a sua carteira aí em dólar e ganhar com a valorização e os dividendos desses papéis, tá? Então, o link para o curso online Bolsa Fácil também está aqui na descrição desse vídeo. Grande abraço para você, bons investimentos e até a nossa próxima aula.